vai estar mas não é todo para mundo sair, aí. não é já para sair no rolezinho. Meus alunos da Odonto falaram, prof, já dá para sair no rolezinho. Não dá. São 2 doses, tem que esperar 21 dias para ter, né, a proteção. Lembra agora já não é mais imunidade adquirida, professora. falamos lá no primeiro ano, hein? Presta atenção. Eles tiveram imunologia, né? Eles sabem disso. Tiveram comigo, pelo amor de Deus. E aí, turma, tudo bem? Quanto tempo, hein? Eu não sou professora do 2º ano, então estamos nos reencontrando. Você não deu aula no 2º ano para eles? Eu não dou aula de 2º ano na farmácia. Então primeiro e agora terceiro. Terceiro e quarto. Primeiro, terceiro e quarto, Legal. Então, temos aí um tempo que nós não, né, tivemos muito contato, né? Ainda mais ano passado, né, depois que entramos em quarentena, a partir de março, aí menos contato ainda. Complicou. Temos, então, 47 participantes, não tem mais ninguém entrando aqui. Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual, né, remota, né? Então, bom início de ano letivo para todos nós, né? Então, vocês devem ter olhado no horário de vocês, por isso que está eu e o Edson aqui na mesma sala do Zoom, né? Então, existe uma divisão essa divisão ela vai ser válida para o ano todo, tá? Entre a minha disciplina, que é análises bromatológicas, e a disciplina do professor Edson, que é gerontologia, né, Edson? Isso, primeiro semestre. Gerontologia, né? Então, o motivo dessa divisão é por conta das aulas práticas, tá? Então, assim, as aulas práticas de bromatologia, de análises bromatológicas, tá? Então, por enquanto, eu ainda não tenho uma data para dar a primeira prática para vocês, tá? Então, eu estou aguardando aí um posicionamento da universidade, do governo do estado de São Paulo e etc, tá? Então, Edson, tudo bem se eu falar primeiro da bromato? Claro, primeiro as damas, por favor. Então, muito obrigada. O que eu tenho programado com vocês, tá? É puxar toda a parte teórica, e a gente tem bastante teoria, assim, de análises bromatológicas para esse semestre, né? E as práticas eu estou deixando mais para frente, por final do semestre, e o 2º semestre inteiro de aulas práticas, tá? Então, assim que eu estou programando, né, da disciplina acontecer. Mas vocês vão ver que no mesmo horário está eu e o Edson, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, mas é bem rápido, depois eu saio da tela para mostrar o que eu já coloquei no material didático para vocês. O material didático ele vai ser sempre o nosso ponto de referência, né? Especialmente enquanto ainda estivermos nesse modelo remoto. Não sei por quanto tempo isso ainda vai durar, tá? Mas tudo que é oficial da disciplina permanece no material didático, sempre, tá? Criei um grupo no WhatsApp também, mas o que eu colocar no WhatsApp eu vou repetir no material didático. Posso ter algum aluno que não está no grupo, eu posso ter aluno que não tem WhatsApp, eu posso ter aluno que perdeu o celular, enfim, são várias situações, né? Então, o material didático é canal oficial da universidade, tá? Então, tudo que é referente à disciplina, semanalmente, eu vou atualizando com vocês. Então, não deixem de consultar o material didático, tá? Eu estou vendo aqui uma pergunta de estágios, mas eu vou deixar para responder mais para frente, tá? Então, primeiro eu vou falar da disciplina, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês que eu deixei no material didático, o plano de ensino, né? Nos foi solicitado que o plano de ensino fosse divulgado mensalmente, justamente por conta da liberação das práticas e etc. Então, vocês vão visualizar apenas o mês de fevereiro, né? Temos aí 4 semanas. Hoje é mais um bate-papo, né? Que eu mostro o plano de ensino, falo o que é a bromatologia, né? As análises bromatológicas, né? Semana que vem eu já entro com conteúdo. Então, o primeiro tema, de fato, é semana que vem. Então, vamos começar a falar de umidade e sólidos totais, tá? Então, aqui nas análises bromatológicas, né? As análises bromatológicas, ela lida principalmente com análises
químicas de alimentos. Esse é o foco da disciplina, né? Então, a indústria de alimentos é mais uma área de atuação do farmacêutico, e é por isso que vocês têm essa disciplina na grade de vocês, tá? Então, a disciplina ela é focada em análise química de alimentos. Temos uma boa parte teórica ainda para puxar, que eu estou puxando tudo para o primeiro semestre, que é teórico. Então, semana que vem, vocês vão encontrar no material didático material referente à umidade e sólidos totais, dia 11. Dia 18, o assunto muda, vamos falar de proteínas. Eu vou dar uma breve introdução às proteínas, embora eu sei que vocês ainda não viram proteínas, porque vocês estão começando a ter a bioquímica com a professora Beth, tá? Então, eu vou dar uma breve introdução, né? Falar o que são proteínas, o que elas são feitas, e aí eu já parto para proteínas em alimentos, o que significa e como são as análises, tá? Esse é o tema do dia 18. Para o dia 25 de fevereiro, então na última semana de fevereiro, a gente muda o assunto, nós vamos falar de lipídios em alimentos. Então, eu vou dar o conceito de lipídios de uma forma muito breve, para não atropelar a disciplina de bioquímica, tá? Mas eu sei que vocês ainda não viram lipídios. Eu vou falar o que são lipídios e, na sequência, eu falo o que isso significa, né, para a área de alimentos e como as análises de lipídios são realizadas, tá? Então, no meu plano de ensino, vocês vão encontrar, então, tá essa tabelinha que é do mês de fevereiro. Quando nós ingressarmos em março, eu vou soltar, então, a tabelinha, né, do mês de março, né, com as semanas do mês de março. Eu coloquei aqui algumas observações, né, mas eu já falei isso para vocês acompanharem no material didático semanalmente, tá? Então, em relação à disciplina, as aulas, eu vou fazer um conteúdo gravado com vocês, eu e o professor Edson, nós já conversamos, justamente porque nós dividimos o horário, para a gente não ter que compactar tanto as nossas disciplinas, nós vamos gravar um conteúdo semanalmente, então, durante o horário de aula, a gente vai estar à disposição, esclarecendo as dúvidas, e vamos fazer alguns encontros aqui no Zoom para abrir a discussão com vocês, tá? Os meus canais de comunicação, eu não sei se tem algum aluno aqui que não me conhece, que não foi meu aluno lá do primeiro ano. Desculpa, deveria ser a primeira coisa que eu deveria ter falado, mas eu sou a professora Luciana Guimarães, tá? Os meus contatos estão aqui. Esse é meu WhatsApp, o meu WhatsApp ele é aberto para todos os alunos, tá? Então, preferencialmente, encaminhe as dúvidas durante o período da aula, tá? Porque eu sou professora de várias disciplinas, então eu consigo dar uma resposta mais rápida quando vocês encaminham, né? No período que eu estou com vocês. Então, toda quinta-feira à noite. Eu criei um grupo no WhatsApp também, que é esse link. Então, vocês clicam no link e vocês entram dentro do grupo do WhatsApp da disciplina, tá? Lembrando que o canal oficial é o portal do aluno, é o material didático, tá? No WhatsApp eu acabo repetindo algumas informações, né? Vou repetir o link do Zoom, porque eu sei que chega mais rápido para vocês. No finalzinho do arquivo, vocês vão encontrar os 2 livros que eu mais utilizo na disciplina. O primeiro livro é o livro principal para a parte teórica, que é o Princípios de Ciências de Alimentos, né? Princípios de Bromatologia. Tem na biblioteca, não precisa comprar. A biblioteca está funcionando com hora marcada, tem WhatsApp, eu tenho contato com eles, tá? E na sequência aqui, o segundo livro é o meu livro de referência para as aulas práticas, lembrando que eu concentrei as práticas. Não é nada tão diferente do que eu estou acostumada a fazer desde que eu assumi a disciplina há 3 anos atrás, né? As minhas práticas, elas são, de fato, concentradas no segundo semestre, isso já é uma coisa que normalmente acontece, né, desde que eu assumi a disciplina, né? E esse ano eu pretendo, né, manter aí o ritmo, tá? Então, esse livro é o livro do Adolfo Lutz, é uma edição digital, então ele é uma edição que está aberta, que é livre para vocês baixarem se vocês quiserem. É muito bacana, desculpa, tempo seco, ar-condicionado, meu Deus do céu. Edson, você quer falar alguma coisa da disciplina? Posso? Por favor, depois eu falo mais um pouquinho. Tá, só pegando o gancho da Luciana aí, né, e
como quem que foi que perguntou? A Ana Beatriz, né? Perguntou, nesse primeiro momento, como nós dois, eu e a professora Luciana, vamos estar ocupando a mesma baia, né, vamos dizer assim, né, vamos estar dentro da corrida, nós vamos estar dentro da mesma baia. Uma turma ia assistir a aula da Luciana, uma turma ia querer assistir a aula minha, então o que a gente fez? A gente resolveu que neste primeiro momento a gente grava as aulas, foi isso que ela falou. A professora Luciana vai gravar as aulas de bromato, vai disponibilizar para vocês, e eu vou gravar as aulas de gerontologia nesse primeiro semestre. Depois, né, no semestre seguinte vai ser geriatria, né, e aí eu vou gravar também essas aulas, e da mesma forma que a professora Luciana falou, né, faço minhas as palavras delas. A gente vai usar o material didático como um meio oficial de comunicação, né? Vou fazer lá no material didático também, vou fazer um grupo de WhatsApp, né, apesar de ter jurado por Deus que o último ano eu não abriria mais essa possibilidade de WhatsApp, mas, né, devido às condições que a gente está, a gente vai ter que se falar também pelo WhatsApp, tá? Então, referência bibliográfica, conteúdo programático do mês de fevereiro. Vou disponibilizar o livro, a gente vai usar um livro que chama Tratado de Geriatria e Gerontologia, tá? Eu vou disponibilizar esse link para vocês baixarem esse livro lá no Drive do Google também, tá? Então, vai estar tudo lá para vocês, né? E o que a gente vai falar neste primeiro semestre é o processo que a gerontologia estuda, tá? Que é o que? É o envelhecimento. Então, o que acontece? Nessa disciplina, a gente vai ter uma visão fisiológica, metabólica do envelhecimento. Tá? O que é envelhecimento? Eu nasci, eu já comecei a envelhecer. Tá? Eu já comecei a sofrer modificações que vão me levar à minha última fase de vida, que é o quê? Velhice. Tá? Então, neste primeiro semestre, a gente vai estudar o processo de envelhecimento de cada um dos sistemas. Então, sistema respiratório, sistema de pelos, né, que são os fâneros aí, que também isso tem muito a ver com o pessoal da farmácia aí, que vai, né, trabalhar na área de cosmética, essas coisas, tá? Então, cada um dos sistemas a gente vai estudar. E aí, né, no segundo semestre, a gente vai estudar a velhice em si, que é a última etapa da nossa vida. Né? Envelhecimento leva à velhice. São duas coisas completamente, né? Apesar de estarem atreladas, elas têm conceitos diferentes, tá? Eu envelheço quando nasço, eu chego à velhice como a minha última, né? O meu último período de vida, tá? Então, por que a gente está dando isso? Por que está estudando isso em farmácia? Né? Porque nós vamos ficar velhos e vamos ter cada vez mais velhos na nossa cidade e no nosso país. Eu estava vendo uma estatística que daqui a 40 anos nós vamos chegar a 40 milhões de idosos no Brasil. Nós estamos aí por volta de 19 milhões, 40 milhões, né? É um nicho de mercado, se você for pensar, muito grande, tá? Então, né, o professor Valber, ele acabou, essa disciplina ela era dada junto com a fisioterapia, e ele acabou desmembrando, né, pensando aí, tendo uma visão já de que isso é um nicho para o farmacêutico também, tá? Então, o professor Walter falou, o professor Valber fala aí da farmacologia dos medicamentos, e eu vou falar da fisiologia do envelhecimento, tá? Eu espero que a gente consiga aí ter uma aula bem bacana. Tá? Quem é o representante de classe dessa turma? A Fernanda. De novo? Eu acho que é ela. Sou ela tá acordada? É a Fernanda. Fernanda, eu falei para você que eu ia te bater se você fosse coordenador esse ano, representante de ano outra vez. Você lembra disso? Eu não consigo deixar, professor. Tem as pessoas que precisam. Não me bate. Eu voto nela. Teu tá guardado. Não faz assim. Fiedson.
Credo. Não, ela quase enlouqueceu o ano passado. Quase enlouqueceu. Né? Você imagina ter que administrar uma classe desse tamanho aí, ser representante, conversar. Né? Tinha hora que ela tinha vontade até de desistir da faculdade, para você ter uma ideia, Luciano. Não é, Fernanda? Estou mentindo? É verdade. Tá vendo? Não é fácil, não. Mas agora, terceira e quarta, ela vai, né, formar como representante de classe. Já passaram da metade, hein? Já passaram. Agora já graças ao bom Deus. Aí, ó, daqui a pouco tá todo mundo lá no Mendes, né, recebendo canudo, aquela festa e tudo mais. Eita, Deus, eu recebo essa vitória, pai! Isso, Deus é pai, muito bem. Né? Se tudo der certo, né, Lídia? Na festa de formatura eu vou beber até nem saber mais quem eu sou. Eu também. Isso aí, professor, é nóis. O Samu vai estar lá esperando. Formaram. Oh, que delícia. Eita, Glória! Então vai dar na nossa mesa, hein, professor? Eu vou estar no bar. Isso, professor. Eu não... né? Quem vai ficar na mesa é o Totem. Isso. Então, professora Luciana, devolvo a fala a você. Maravilha. Fique à vontade. Agradeço a professora Luciana por ter permitido, né, que eu entrasse aqui na aula dela, né, como penetra. Né? Na verdade, é o nosso horário, né, Edson? Mas é a sua apresentação, né? E eu vou ser muito sincero para vocês, eu já comecei o ano dando uma micada, porque ela perguntou assim, você vai compartilhar a sua tela? Eu fiz, eita, eu nem sabia que eu podia compartilhar a tela como convidado. Aí eu fui ver aqui, tá lá, né? Pode. Aí eu descobri isso hoje. Quando o host, né? Nesse caso fui eu que... Você permite. Eu que marquei a reunião. Eu posso habilitar múltiplo compartilhamento de telas. Pode. Tá, aprendi mais uma, tá vendo? O Zoom é muito legal. Eu adoro o Zoom, né? Acho o Zoom o máximo. Eu vou compartilhar novamente a minha tela, pessoal, mas é bem rapidinho aqui, né? É o primeiro dia, né? Vamos com calma. Mas só para mostrar que o restante do material que eu publiquei lá no material didático, vocês vão encontrar também esse arquivo aqui. Na verdade, esse arquivo aqui, eu estou contando para vocês, que eu já falei para vocês, né, que nós farmacêuticos também temos a área de atuação na indústria de alimentos, tá? E que a bromatologia, ela lida principalmente com o estudo da composição química de alimentos. Esse é o foco da disciplina, tá? Então, aqui tem a capinha dos 2 livros que eu adoto, né? A gente lida muito com legislação também, então vocês vão observar em várias aulas, especialmente quando eu falo quando eu chego na parte do ponto da aula, quando eu falo de análise, eu uso várias resoluções, aí eu vou mostrando valores de referência, é bastante interessante. Nesses próximos slides, eu coloco para você o decreto federal, né, que vocês encontram, né, dentre várias informações, né, da atribuição dos profissionais farmacêuticos, vocês também encontram a atuação do farmacêutico na indústria de alimentos. Tá? Então, é o decreto 85878 de 1981. Tá? Então, nesse decreto federal, né, que autoriza, então, né, legaliza a atuação do farmacêutico. Então, é bem antiga, né, essa autorização. Tá? Eu coloquei aqui o link, se vocês quiserem acessar o decreto na íntegra. Esse arquivo está no material didático, esses slides, então é só clicar no link que vocês já entram no decreto. Eu coloquei também mais 2 resoluções, além do decreto federal, eu coloquei 2 resoluções do Conselho Federal de Farmácia, uma é a 530/2010, né, que ele fala sobre as atribuições e responsabilidade técnica do farmacêutico nas indústrias de alimentos, e eu recortei um pedacinho dessa resolução, eu coloquei aqui nesse próximo slide, falando dos diferentes segmentos da indústria de alimentos que nós podemos atuar, tanto na fabricação quanto na produção. Então, vejam que o campo é bastante vasto, né? A atuação em indústria de alimentos não é exclusiva do farmacêutico, né? Então, nesta área, nós disputamos junto com outros profissionais, como engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, tá?
Então, não é uma área exclusiva do farmacêutico, assim como a drogaria é exclusiva, tá? Mas a indústria de alimentos não é exclusiva do farmacêutico, mas nós podemos atuar sim, tá? Então, aqui vocês encontram, eu recortei um pedacinho da resolução e coloquei a resolução 530/2010 na íntegra também no material didático, tá? Então, indústria de alimentos, açúcar, melaço, derivados, bebidas alcoólicas, né? Eu tenho uma prática de vinho com vocês, que é a análise de sulfatos em vinho, que é bem legal, que é um dos quesitos, né, de qualidade do vinho. Adoçantes, pães, alimentos também para crianças, para bebês, fórmulas infantis, enfim, é bastante vasto, são vários segmentos da indústria farmacêutica que nós podemos atuar como farmacêuticos, tanto na fabricação quanto na produção, e também podemos atuar, então, seguindo aqui o próximo slide, em outros setores, como marketing, como assuntos regulatórios, auditoria de qualidade, e assim por diante, tá? Então, vocês encontram na resolução 530/2010 essas informações, e na resolução do Conselho Federal de Farmácia 538/2010, né, ela é bem detalhada, né, na questão das atribuições do farmacêutico analista. Então, ele detalha bem a questão das análises. É muito interessante essa resolução. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha, porque eu coloquei as duas resoluções, além do link, eu coloquei as duas resoluções do Conselho Federal de Farmácia na íntegra. Está lá no material didático para vocês conhecerem. É mais uma área, né, que nós farmacêuticos podemos atuar, embora não seja exclusiva, tá? Então, isso eu deixei lá no material didático para vocês, são 5 slides, além das duas resoluções, tá? Então, lá vocês vão encontrar. A partir da semana que vem, eu começo, de fato, o conteúdo com umidade e sólidos totais. Então, semana que vem, vocês vão acessar, eu vou colocar o link do Drive para vocês baixarem, então, vídeo. No horário da aula, eu vou estar à disposição de vocês. Eu vou entrar no grupo do WhatsApp, falar, turma, boa noite, eu estou aqui para tirar as dúvidas. E ao longo aí das próximas semanas, eu não sei por quanto tempo a gente vai estar no remoto, ao longo das próximas semanas, a gente também vai fazer alguns encontros no Zoom, abrir discussões, né? Eu peço que vocês participem, perguntem, né? Porque a gente dá essa aula remota, olhando para câmeras fechadas. Eu não sei se estou dando aula para o sofá, para o papagaio, para o gato, dá uma crise existencial. Docente, né, Edson? Docente, nossa. Professores todos depressivos, meu Deus. Nem me fala. Edson, que fundo é esse? Pelo amor de Deus, que medo! Sensacional! Meu Deus, o que é isso, Edson? Ó, preparem-se. Eu vou falar só mais um pouquinho, tá? Já passo a palavra para o professor Edson. Só mais um pouquinho, Edson. O professor gosta de falar, hein? Fique à vontade. Então, para quem não me conhece também, além de ser a professora de vocês de análises bromatológicas, eu também sou supervisora de estágios aqui da farmácia, tá? Então, vocês vão encontrar no material didático, que eu deixei lá para vocês, tá? Eu estou vendo pergunta no chat, eu já respondo, tá? Vocês vão encontrar no material didático um manualzinho que eu fiz, é uma folhinha só, tá bem resumidinho, com as principais informações referentes aos estágios. Então, assim, vocês já ingressaram no 3º ano, já passaram da metade da faculdade, então, quem não começou a fazer estágio, está na hora de começar, ou pelo menos se programar para o 2º semestre, por exemplo, né? A carga horária de estágio, vocês estão aqui, vocês são ingressantes de 2019, né? Turma de 3º ano, então a carga horária de estágios obrigatória são 990 horas, tá? Sendo que, aí eu coloco as observações, deste total de 990, vocês têm que cumprir, no mínimo, 2 áreas obrigatórias. Eu quero fazer 3, 4, não tem problema. Mas, desse total, no mínimo, vocês têm que fazer estágio em atenção farmacêutica. Isso engloba drogaria,
UBS, consultório farmacêutico, né, se já fez, ou né, com retomar as atividades. Farmácia de manipulação, desde que você esteja no balcão atendendo o paciente. Então, a atenção farmacêutica é o contato com o paciente, é a orientação com o paciente. Essa é a primeira área obrigatória. A segunda área obrigatória desse total de 990 horas, vocês vão escolher entre manipulação ou homeopatia. Eu, pessoalmente, eu aconselho vocês a optarem por homeopatia. Eu já falei isso para vocês lá no começo do curso, né? Escolham homeopatia, porque o Conselho de Farmácia exige, para fornecer a habilitação em homeopatia, esse estágio. Eu não obrigo a fazer, né? A segunda área vocês vão escolher, entre uma e outra, mas o Conselho exige se vocês quiserem trabalhar numa farmácia que tenha homeopatia, tá? Então, assim, pode ser um fator determinante para você, né, aceitar uma vaga de emprego bacana, com salário bacana, com folga, né, sábado e domingo, né, e não ter a habilitação, vocês podem perder essa vaga de emprego. Então, eu aconselho a escolher a segunda área, a homeopatia, tá? Vocês vão encontrar no restante, né, desse manualzinho, eu deixo mais algumas instruções, lembrando que antes do início de cada estágio é necessário, né, assinar os contratos de estágio, está tudo no portal do aluno. O contrato só tem validade se for assinado por todas as partes, muito cuidado. Contrato com uma assinatura só da farmácia não vale. Eu falo isso porque eu estou aí à frente dos estágios, eu estava pensando hoje, sei lá, 13, 14 anos, sei lá, eu já vi muitas histórias, muitos casos, tá? Então, quando eu falo, turma, cuidado, presta atenção, dê tudo certo, tá? Então, eu deixo essas instruções para vocês verem, tá? Para vocês lerem, né? No final desse documento, eu coloco... O Zoom está avisando que vai cair daqui a 1 minuto, tá? Para o mesmo link, tá? No final do documento, eu estou mostrando as atividades complementares, né? E vocês estão aqui com 115 horas, tá bom? Então, isso aí está no sistema para vocês verem. É o último que eu coloquei para vocês, tá? Turma, tudo bem? Vai cair em menos de 1 minuto. Tchau. Tudo bem? Eu vou voltar para o mesmo link para poder Mesmo tirar link. as dúvidas, tá? Todo aluno, né? No ano passado, estava na aba Canal de Talentos. Aí entra em Canal de Talentos, né? E lá dentro tem a parte de documentos, tá? A outra pergunta que eu vi aqui em relação ao relatório. O relatório é conversa para o ano que vem, é para os formandos, tá? Então, ano que vem, a primeira aula do ano, assim como eu fiz, acabei de fazer com a turma do 4º ano, nós vamos falar sobre relatório, vamos falar do modelo do relatório, tá? Então, o que vocês têm que fazer nesse momento é cumprir a carga horária de estágios e juntar toda a documentação, que é o contrato antes do início e a folha de ponto ao término do estágio. Para a área de homeopatia, o Conselho pede também uma declaração de estágio, também está na mesma página dos documentos que eu acabei de citar, tá bom? Tudo bem? Professora, só uma pergunta, os estágios, por exemplo, em drogaria, seriam só drogarias de rede ou drogarias de bairro? Drogarias de bairro, né? Tem que ter o farmacêutico supervisor local que assinar vai assinar sua folha de compra. Né? Assim, professora, e o contrato para poder assinar, eu imprimo no portal tudo? Agora vem com essa mania de querer jogar todo dia. Então, assim, o contrato está no portal, você imprime, leva na farmácia, preenche e assina, e depois você traz para a universidade, tá? Por conta da pandemia, nós adotamos também um sistema de assinatura eletrônica, tá? Então, você não precisa vir pessoalmente, você pode encaminhar por e-mail para o departamento de estágios. Então, assim, vai... eu peço que quando vocês negociarem o estágio com a farmácia, vocês entrem em contato comigo que eu faço esse direcionamento. Tem o meu WhatsApp no final, eu vou perguntar qual é a farmácia, onde fica, qual é a área, e depois eu encaminho vocês para o departamento de estágios, tá?
Se o aluno já é funcionário da farmácia, não precisa desse contrato. O contrato vai ser o próprio registro da carteira de trabalho, tá? Mas precisa da folha de ponto que está lá no portal. A exceção é a área de homeopatia. O conselho ele exige muito da área de homeopatia. Tá? Então, para a área de homeopatia, mesmo sendo funcionário, precisa fazer o contrato de estágio, porque eles não validam, eles não reconhecem sem o contrato de estágio. Tá? Mas para as demais áreas, se é funcionário registrado em carteira, é esse registro que vocês vão me apresentar lá no ano que vem, junto com a folha de ponto assinada pelo farmacêutico. E só é válido quando tiver assinado pelo farmacêutico e pela universidade. O contrato? O estágio, para poder iniciar as horas. Para iniciar as horas, tem que ser assinado pela farmácia, pode ser o farmacêutico ou o dono da farmácia, se não for farmacêutico. Depois você traz para a universidade, para o departamento de estágios, que a gente vai assinar, daí você começa o estágio. Isso, que seria com a senhora, né? Isso, é comigo. Aí você me manda e passa uma mensagem, ou me manda um e-mail, meus contatos estão no final do manualzinho, que eu encaminho para o departamento de estágios. Tá? Ok, professora, obrigado. Ao término do estágio, folha de ponto, imprime e preenche, o farmacêutico assina. A folha de ponto fica no próprio portal. Eu estou vendo a pergunta aqui no chat, onde vocês encontram um contrato, também tem a folha de ponto, que é uma tabela, e também tem a declaração de estágio, que é obrigatória para a homeopatia. Tá? Ok, professora, obrigado. Então, os meus contatos estão no finalzinho desse manualzinho que eu coloquei para vocês no portal. Né? Se tiver dúvidas, né, me passam um WhatsApp ou me mandam um e-mail, tanto faz que eu respondo. Turma, tudo bem em relação às disciplinas? Ficou claro que a partir da semana que vem, eu e o Edson, a gente começa com conteúdo, a gente vai passar um conteúdo gravado para vocês, e nós vamos ficar de plantão para tirar as dúvidas no horário da aula. Tudo bem? Ficou claro? E conforme passam as semanas, nós vamos acompanhando aí nós ainda estamos na quarentena, então o Plano São Paulo, que está em vigor desde março do ano passado, né? Fase vermelha, fase laranja, fase amarela, enfim, é quarentena, nós ainda estamos de quarentena, tá? Então nós vamos acompanhar a evolução, né? A perspectiva é boa, né? Com as campanhas de vacinação acontecendo, né? A expectativa é uma redução para o número de casos e internações, né? Por Covid-19. Né? Então, todo esse cenário tende a melhorar, isso já está sendo observado em alguns países, como Israel, por exemplo, que está com uma campanha muito forte de vacinação maciça. Aí, né? Professora. E já está observando isso, né? O que é bacana. Diga lá. Professora, o meu estágio ele já vai fazer 2 anos, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, uma folha de ponto por dia, acho que vai ser muito grande. Então, você acha que você tinha me falado há um tempo atrás que podia ser para um mês? Ou... Pode. Quando o estágio tem a duração de mais ou menos um mês, que são 120 horas, às vezes passa um pouco, depende do mês. Aí eu peço o registro diário, quando é um mês. Né? Estágios mais longos, 3, 6, 1 ano, 2 anos, o registro pode ser mensal na folha de ponto. Então, para cada linha da tabela, vocês vão colocar, por exemplo, do dia 1º de março ao dia 1º de abril, resumindo as atividades. 2 de abril a 1º de maio, resumindo as atividades. Pode ser mensal, senão vai ter 10, 15 folhas, não faz sentido. Tá? Pode ser. Obrigado. Tá? Obrigado. Professora, só mais uma dúvida. Isso vale também para quem é contratado? Tipo, eu trabalho na farmácia, eu coloco o tempo todo que eu trabalho lá? Tipo, eu estou lá 2 anos. Então, você vai pegar a carga horária de estágios, que são 990 horas, trair 120 que você vai fazer em outra área, que é a manipulação ou homeopatia, todo o restante você coloca da sua farmácia. Tá? Entendi. E todas as áreas que não pode estourar as 990 horas, tá? De estágio obrigatório. Todo o excedente vocês podem usar como horas complementares, atividades complementares na modalidade estágio extracurricular, tá? Entendi. Então, se passar essa hora, ela é reaproveitada como atividade complementar. A gente pode validar sim. Tá? Então, atividade complementar é estágio extracurricular,
cursos, congressos, e aí vai. Monitorias, iniciação científica, organização de eventos acadêmicos, atividades de extensão. Então, tem várias atividades que vocês podem fazer como atividade complementar, tá? Eu estou vendo aqui, pergunta aqui no chat, uma para manipulação e outra para dispensação. Se for a mesma farmácia, sim, só não pode ser no mesmo período, são em períodos distintos, tá? Turma, tudo bem? Professor Edson, tudo bem? Ai, adorei o tema gerontologia, né? Eu estava vendo, isso foi no ano passado, quando começou a pandemia, eu falei, nossa, né? Tem muito idoso em Santos, aqui na cidade de Santos, né? Então, pelo que eu vi, Santos, acho que é a cidade que concentra mais idosos, né, Edson? É isso mesmo? Eu acho que é isso. Então, eu estava vendo aí 20% da população de Santos é idosa. Eu achei pouco. 20% eu achei muito pouco. Entendeu? Diz que variava de 12,5% a 20% da população, né? Se você considerar, né, países aí no mundo, né, então, por exemplo, Japão, 28% da população é idosa. É claro, é um país menor, né, tem toda lá a sua proporção, mas em termos de porcentagem, né, a gente está ali, Cidade de Santos, né, relativamente perto da população de todo o Japão. Então, assim, o que me assustou e bastante é esse lance, né, de que aqui a 40 anos a maioria da população vai ter por volta de 80 anos. Vai inverter a pirâmide, né? A pirâmide exatamente. Vai inverter a pirâmide, né? Antes era larga na base, muitos jovens, né, e poucos, né? Exatamente. Chegando aqui, né? Tanto é que Portugal está dando incentivo, né, para que jovens vão para lá. Portugal é o país no mundo que ganha até do Japão em porcentagem de idosos, né? Então, eles estão dando estímulo, estão pagando muito bem lá para as áreas de trabalho, por causa justamente, né, Portugal já inverteu essa pirâmide, né, há um bom tempo, né? Eles precisam de gente jovem, por isso que eles estão pedindo para o pessoal ir para lá. Isso é muito interessante. Natalidade baixa, né? Taxa de natalidade baixa, e o pessoal vivendo mais, com mais qualidade de vida, vivendo mais, né? Então, exatamente. Isso aí é complexo e complicado, pensando agora na pandemia, né? Que um grande fator de risco é a idade, um dos grandes fatores de risco é a idade, né? Então, se a gente for ver aí, a população mais atingida aí é realmente o idoso, né? Mas graças a Deus, né, a gente está aí, foi o que você falou, né, estamos com a vacina, todo mundo vacinando. Eu vi até o artigo que você postou lá de Israel, achei bastante interessante aí, da vacinação em massa, e tenho fé que a gente vai chegar também nesse ponto aí, né, que a gente vai conseguir chegar aí perto dos 80 anos, né, Luciana, se Deus quiser. Com saúde, né? Com saúde. Com saúde, sim. Física e mental também, né? Eu quero chegar bem esclerosado, que é para dar bastante trabalho. Então, assim, física e mental, né? Eu estou vendo mais perguntas. A Paula está fazendo uma pergunta aqui. Estou vendo mais perguntas aqui no chat, mas é uma pergunta muito específica, Paula. Vou pedir que você me mande aqui pelo WhatsApp para eu poder entender e te perguntar da documentação, tá? Então, eu peço que você mande aqui no WhatsApp as informações sobre o seu estágio, se é estágio, ou se você trabalhou na área, né? Quanto tempo foi. Me passa no WhatsApp para eu dar esse atendimento mais personalizado aí, tá bom? Ufa! Primeiro dia animado, hein, Edson? Falou, hein? Tá com quantos aqui hoje? 44, estavam com 50, né? Antes de cair a ligação. Quer dizer, 6 já deram perdido, né, Luciana? Então, você já se prepara. Não, seis já dormiram, nem viram que... Não viram que já caiu, né? Vai acordar. É que é a hora da novela, não é? É a hora da novela. Daqui a pouco tem BBB. Aí, tá vendo? Já tem mais, tem que terminar a aula antes do horário do BBB. Senão eu deixo a aula e vou ver o BBB, uai. A aula do BBB, né? Eu estou vendo mais uma pergunta aqui no chat. As 2 aulas vão estar disponíveis no mesmo horário? Sim.
Sim, né, E o Edson? Guilherme, isso, sim, com E o certeza. Guilherme perguntou da iniciação. Sim, a iniciação científica continua acontecendo. Então, o próximo edital deve estar para ser lançado, geralmente é lançado no mês de março, tá? Continua acontecendo, sim, claro, com várias limitações e restrições em relação à parte experimental, né, enfim. E aí cabe a cada orientador aí estar direcionando o seu aluno, né? Mas continua assim. Certo. Vamos lá, Turma, mais tudo bem? perguntas? Vamos lá. Nenhuma câmera aberta, só eu e você, Edson. Olha isso. só. Tá vendo? A Elo agora. Heloísa. A Elo está no intervalo da novela, por isso que ela abriu. Não, eu estou acompanhando. Acabada, mas eu estou. Professora, Oi. então eu não posso fazer estágios simultâneos ao mesmo tempo? Tipo, nas férias de um estágio fazer outro? Se for férias do estágio, né, vai estar lá no contrato. A resposta é sim, tá? O que você não pode fazer é 2 estágios ao mesmo tempo, estando em 2 locais e excedendo 6 horas por dia. O que poderia fazer, por exemplo? 3 horas na farmácia A de manhã e 3 horas na farmácia B. Isso pode. Não pode passar de 6 horas por dia. Ou pegar as férias do estágio, vai estar escrito no documento, para cumprir a outra área, 120 horas de outra área. Isso pode. Ah, sim, entendi, então, obrigado. O que não pode é fazer 6 horas numa farmácia e 6 horas na outra, no mesmo período. Isso excede, então, assim, existe a lei do estágio que fala que são 6 horas por dia, no máximo, e 30 horas semanais, tá? Ô, professora, uma dúvida. No meu caso, que eu trabalho 12 por 36, num hospital, e eu preciso fazer os outros estágios. Será que por exemplo, eu preciso fazer homeopatia? Será que esses estabelecimentos, essas farmácias, eles deixam eu fazer a mesma coisa, 12 por 36? Ou seja, um dia eu trabalho no hospital, no outro dia eu faço estágio? Você não pode passar de 6 horas, Heloísa, tá? Por exemplo, como você é funcionária, é registro em carteira, então você pode ter um contrato de estágio, porque você é funcionária, né, CLT, enfim, e pode fazer estágio com contrato. O que você não pode fazer é exceder 6 horas de estágio, isso não pode, tá? Então, assim, o que você pode fazer também é pegar o seu período de férias, eu acho que vai ser mais tranquilo. Veja quando você vai tirar férias, Heloísa, e programa para fazer a homeopatia, que são 120 horas, dá um mês. Às vezes dá um pouquinho mais de um mês, mas aí depende, se tiver feriado naquele mês, etc. Pior que eu estou de férias. É uma dica, né? Então, mas assim, tem uns passeios aí para fazer, professora. Tá vendo? Passeia lá na farmácia. Eu também queria o rolezinho. O pessoal do odonto que fala, meus alunos, agora pode pôr rolezinho, vou pôr rolezinho. 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 Eu escutei mais uma pergunta aqui. Tudo bem, Luísa? Ricardo, no período de férias do meio do ano, pode ser feito algum estágio também, se quiser? Pode. Então, antes, lá em junho, a gente já assina os documentos para você fazer o estágio em julho. Tá? A gente assina os documentos no mês anterior para você fazer o estágio em julho. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Heloísa, tudo bem? Tudo bem? Tudo, professora. Tá, então, eu estou vendo a pergunta da Isabela. Isabela, os documentos necessários relatório? Não, relatório é só ano que vem que eu vou pedir para vocês, tá? Então, dá uma olhada nesse manualzinho que eu coloquei lá no portal, no material didático. Abre a minha disciplina, né, bromato, tá lá o manualzinho. Contrato antes de começar, folha de ponto para encerrar, e se for homeopatia, também tem a declaração de estágio. Tá tudo no portal, tá? Dá uma olhada no manualzinho. Relatório é só no 4º ano, e aí quando eu começo a primeira aula do 4º ano, eu dou toques para o 4º ano, eu tenho essa conversa com vocês sobre relatórios, tá? Então, não se preocupem com isso agora. Turma, tudo bem?
Então, eu e o professor Edson, né, a gente vai gravar o conteúdo, semana que vem, aguardem, vejam no material didático, né? Vou dar um oizinho aí no grupo também, do WhatsApp, né? E desejo um ótimo início de ano letivo para todos nós, né? Estamos começando de uma maneira diferente em relação aos demais anos, né? Estamos aqui no remoto ainda, mas porque é um momento necessário ainda, né? Então, a pandemia ainda está aí, né? Então, vamos aí aguardar os acontecimentos. Professor Certo? Certo? Perfeito. Então, bom final de semana aí a todos, tá bom? E aí a gente vai liberando as coisas no portal de aluno. Certo? Professora, mais uma vez, obrigado por ceder aí, né, a sua apresentação para que eu me intrometa aqui. O horário é nosso, Edson. O horário é nosso, Sim, meu e seu. São assuntos claro, distintos, mas o horário é sem nosso. dúvida. Mas eu agradeço a gentileza aí de compartilhar. Mas é isso, gente. Então, eu desejo uma boa noite para vocês. Para quem for ver BBB, não sei que horas que começa. Eu não tenho visto televisão, gente. Realmente assim, não dá muito tempo, né? Eu até BBB não é televisão, né? Não é televisão? Não, Eu até BBB consegui ver alguma coisa no Netflix aí na virada do ano. Eu vi Bridgerton, sei lá como é que... Não lembro mais. Conseguiu assistir? Eu vi, eu gostei. Eu precisava desconectar, foi na virada do ano, eu precisava desconectar um pouco. Falei, gente, Nossa, muito bom, Bridgerton, muito bom. Precisa soltar um pouco, precisava soltar um pouco a imaginação, né? Porque, olha, esse ano de 2020 foi punk, meu Deus do céu. Foi mesmo, nossa senhora, foi demais. Nossa senhora, em todos os aspectos, meu Deus. Então, muito. Bridgerton, é Bridgerton, né, Gabriel? Bridgerton, né? Bacana. Isso, aquela revelação do final foi muito boa, hein? Foi muito legal, e, né? Nossa, muito legal. Mas agora, né, estamos começando aí, vida real, terceiro ano, passaram da metade da faculdade, né? Daqui a pouco já engata a reta final no ano que vem, né? Então, vamos seguir firmes aí na nossa missão. Em nome de Jesus. Isso aí. Eu vi um amém dos irmãos. Opa! Amém! Quero um amém dos irmãos. Olha lá, virou pastor. Amém! Virou pastor agora. Amém! Elô Fidelis. Cuidado. Meu Deus. A matar o marido nas férias. Não, vou dar uma viajadinha. Pronto, já some o corpo. É melhor ver Netflix. Eu vou passear, mas eu estou levando eu vou acompanhar as aulas. Muito bem, isso mesmo. Vai lá no celular, o vídeo dá para baixar, dá para acessar, né, o link do Drive, é bem tranquilo pelo celular, né? O Drive o Drive é legal, né? Dá para. Não, eu vou levar tudo. Tem que levar, não tem jeito. Isso. Tá certo. É isso, gente. Tudo bem? Então, eu vou me despedir de vocês. Boa noite, professor Edson. Mais alguma colocação? Boa noite. Nada, realmente, né? Uma boa noite a todos. Tá bom? E até, né, a semana que vem aí, um bom final de semana. Tchau, tchau, gente.